paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do segundo trimestre de 2025, a lição 12, a penúltima lição deste trimestre, que tem o tema do julgamento à ressurreição, né? Porque Jesus foi preso, julgado e condenado à cruz. Segundo trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema e o verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo João, ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nossa leitura diária de hoje, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 ao 19, depois do versículo 28 ao 30, depois do versículo 38 ao 42, que tem como tema Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Quero agradecer a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel, de você muito obrigado. Para mim é um prazer ter todos vocês aqui junto comigo fazendo esse canal. Continue curtindo e comentando nossos vídeos para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. De você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui comigo fazendo esse canal. Curta nossos vídeos, comente. E se for possível, se estiver gostando do nosso conteúdo, compartilhe com mais uma pessoa. Também quero agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa última leitura diária, né, dessa semana, leitura do sábado, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 a 19, que diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram, e com ele outros dois, um do lado, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Do versículo agora 28 ao 30, e diz assim: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse, disse, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Agora do 38 ao 42, que tem como epígrafe o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aleóis. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia ali um horto naquele lugar onde fora crucificado, e o horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram ali Jesus. Jesus agora está morto, né? Ele diz aqui no versículo 28, né? Depois de ter tomado, né, aquele vinagre, né? Tomou o vinagre, no versículo 29 ele vai dizer o quê? Que estava tudo consumado, né? E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e enchendo de vinagre a esponja, e pondo num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está tudo consumado. E no versículo 30, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Pronto, ali Jesus agora morreu, né? Para alguns achavam que ali era derrota, mas não era, ali era vitória, né? E agora muita gente achava que pronto, terminou, ninguém vai ver mais Jesus e tudo acabou. Não. Aí é agora que começa, né, o período espiritual, onde Jesus vai passar 3 dias no sepulcro, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Ressuscita, fala com muitas pessoas, fala com os discípulos, dá suas últimas instruções a ele e depois ele é assunto ao céu, né? Ele vai embora, deixando só as instruções, porque no versículo 20, 38 tem o sepultamento de Jesus, e quem foi fazer o sepultamento de Jesus foi quem? José de Arimateia, né, que era discípulo de Jesus em oculto, e também Nicodemos, eles dois que foram lá que tiraram o corpo
e levaram para um sepulcro novo, como a Escritura disse, que ele ia ser sepultado num sepulcro novo. E agora espera-se só a volta de Jesus, porque Jesus morreu, ressuscitou, e nós agora só estamos esperando a sua volta. E essa volta dele pode ser o quê? A qualquer momento. Nós não sabemos dia nem hora, né? No versículo 17, no capítulo 19, do versículo 17, vai falar da crucificação, que ele foi crucificado entre dois malfeitores, e um daqueles malfeitores reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e clamou por misericórdia a ele, né? Pediu a Jesus que lembrasse dele quando entrasse no reino, e Jesus vai dizer o que a ele? Ainda hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Demonstrando que sempre há um momento para a salvação, né? Às vezes a pessoa acha que não tem jeito mais, mas no último momento para esse homem não tinha jeito, mas quando ele estava junto de Jesus, ele encontrou jeito para a salvação dele, que foi clamar a Jesus pela salvação dele, e ele recebeu a salvação. Ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E provavelmente ele esteve lá com Jesus naquele momento, né? Depois da morte. E a gente vê o quê? Que os judeus fizeram de tudo, arquitetaram tudo para que Jesus fosse crucificado. E ele foi, mas ele foi de bom grado. Ele passou por todo esse sofrimento, porque tudo isso já estava escrito a respeito dele. A Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, vai falar do servo sofredor, e ele está contando toda a história. Tudo que Jesus passou, do julgamento até a cruz, até a ressurreição, o profeta Isaías já tinha profetizado, e tudo é o que? Cumprimento da palavra. Jesus não foi ali forçado, Jesus não foi ali angustiado nem triste, não, ele foi alegre, ele estava cumprindo tudo aquilo que o Pai pediu a ele, e ele cumpriu tudo, né, certo, tudo dentro daquilo que a palavra de Deus vem nos instruindo que ele ia passar, ele passou. Dos açoites, dos bufetes que ele levou, de tudo, tudo que aconteceu ali, antes da crucificação, do julgamento, né, até do espancamento, tudo estava escrito e tudo foi cumprido, provando que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, o único que pode perdoar nossos pecados, o único que pode escrever o nosso nome no livro da vida, porque tudo que o pecado exigia, né, de sacrifício, ele cumpriu, e cumpriu na íntegra, e cumpriu alegre, cumpriu dizendo ao Pai: Pai, está tudo consumado, e foi tudo consumado. Tudo que era para ele fazer, ele fez. E então nós não precisamos mais fazer sacrifício nenhum, porque o sacrifício já foi por Jesus Cristo, aquele que veio, que foi, mas a qualquer momento estará voltando. Amém?